Todos que passavam naquela rua movimentada tinham certeza absoluta de duas coisas. Aquela mulher encolhida no chão era apenas uma mendiga sem futuro, e aquele homem de terno impecável, gritando ordens na porta do hotel, era o dono da situação. Todos estavam errados. Ninguém sabia o que aquela mulher carregava no bolso interno daquele casaco sujo e rasgado. Um papel. Apenas um papel dobrado, amarelado pelo tempo, que ela guardou por 10 anos como se fosse sua própria vida. Um segredo capaz de transformar o caçador em caça. Mas olhe bem para o rosto desse gerente agora. Imagine o sorriso arrogante dele, enquanto a polícia se aproxima com as sirenes ligadas. Ele acha que a viatura veio para levar a imunda embora. Ele nem imagina que, em menos de 5 minutos, o mundo dele vai desabar. Mas para você entender como essa moradora de rua destruiu o império de um homem poderoso, sem levantar um único dedo, a gente precisa voltar no tempo. Precisamos voltar para a noite da grande tempestade. Era uma terça-feira, mas poderia ser qualquer dia na vida de Jaqueline. Para quem mora na rua, os dias da semana perdem o nome. Eles viram apenas dia de sol ou dia de chuva. E aquele prometia ser o pior dia de chuva do ano. O vento já cortava as esquinas da cidade como uma navalha gelada. Jaqueline caminhava devagar, arrastando os pés inchados dentro de um tênis 2 números maior que o dela. Ela não olhava nos olhos de ninguém. Ela aprendeu, da pior forma, que olhar nos olhos das pessoas incomoda. A pobreza incomoda. A dor dos outros é algo que a gente prefere não ver para não estragar o nosso dia. Ela parou em frente a uma padaria. O cheiro de pão quente era quase uma tortura física. O estômago dela roncou, um som alto, vergonhoso. Ela levou a mão ao bolso e contou as moedas pela 10ª vez. R$1,50. Não dava nem para o café. Ela sussurrou para si mesma com a voz trêmula. Aguenta, Jaqueline. Só mais um pouco. Amanhã a gente consegue. Ela se afastou do vidro antes que alguém saísse para enxotá-la. Era melhor a fome do que a humilhação. Ela continuou andando, procurando um toldo, uma marquise, qualquer coisa. O céu estava ficando preto, pesado. A primeira gota caiu, grossa e gelada, bem no rosto dela. Era o aviso. O céu ia desabar. Enquanto isso, do outro lado da rua, em um universo completamente diferente, estava o Lucas. Lucas ajeitava a gravata no reflexo da porta de vidro do Royal Palace Hotel. Era um hotel 5 estrelas. O tipo de lugar onde uma diária custava o que o Lucas levava 3 meses para ganhar. Ele respirou fundo, tentando controlar a tremedeira nas mãos. Era apenas sua 2ª semana de trabalho. Ele pensava, não erra nada hoje, Lucas. Pelo amor de Deus. O aluguel venceu ontem. A mãe precisa dos remédios. Sorri, postura, abre a porta. Lucas era um invisível de uniforme. Ele estava ali para abrir portas, carregar malas e principalmente ser surdo e mudo. Ele via coisas naquele hotel que deixariam qualquer um enojado, mas precisava daquele salário como precisava de ar para respirar. Foi quando o estrondo do trovão fez os vidros da recepção tremerem. A tempestade desabou de uma vez. Não era chuva, era um dilúvio. A rua se esvaziou em segundos. Carros buzinavam, pessoas corriam com jornais na cabeça. E no meio daquele caos, sob a luz dourada e convidativa da entrada do hotel, Lucas viu um vulto se aproximar. Não era um hóspede chegando de táxi. Não era um empresário. Era Jaqueline. Ela estava encharcada. A água escorria pelo cabelo embaraçado, pingava do nariz, transformava as roupas velhas em um peso morto sobre o corpo magro. Ela tremia tanto que os dentes batiam audivelmente. Ela parou no limite da calçada, onde a chuva encontrava a proteção da marquise. Ela olhou para o Lucas. Aquele olhar. Lucas nunca mais esqueceria aquele olhar. Não era um olhar de pedinte. Era um olhar de medo. Medo de levar um grito. Medo de ser empurrada.
Lucas olhou para trás, para o saguão luxuoso. O gerente não estava à vista. Ele deu um passo à frente, saindo de sua postura de estátua e chamou baixo. Moça! Ei, moça! Jaqueline recuou, assustada, e disse rápido. Eu já vou sair. Eu só parei um segundo para amarrar o tênis. Eu juro que já vou. Olha a que ponto chegamos. O medo dela era tão grande que ela precisava mentir, dizer que ia amarrar o tênis, só para não apanhar por estar parada na calçada pública. Isso diz muito sobre o mundo em que a gente vive, não diz? Lucas sentiu um aperto no peito que não estava no treinamento do hotel. Ele viu a mãe dele no rosto daquela moça. Viu a fragilidade humana gritando na sua frente. Ele disse, não, calma, eu não vou te expulsar. Você tá tremendo muito? Ela respondeu com a voz falhando. Tá muito frio, moço. Dói até o osso. Será que eu posso ficar só aqui no cantinho, bem encostada na parede? A chuva tá vindo de vento. Lá na praça não tem onde esconder. Eu fico invisível aqui, juro. Ninguém vai me ver. Ninguém vai me ver. Ela prometia desaparecer, como se sua existência fosse um erro. Lucas sabia das regras. Regra número 1 do Manual do Funcionário. Manter a entrada livre e apresentável. Afastar vendedores e pedintes imediatamente. Se ele deixasse ela ficar, estava quebrando a regra principal. Mas Lucas olhou para a água barrenta correndo na sarjeta. Olhou para os lábios roxos de Jaqueline e disse, fica aqui, atrás dessa coluna. O vento não bate tanto aqui. Deus lhe pague, moço. Deus lhe dê em dobro. Ela agradeceu. Ela se encolheu atrás da coluna de mármore, tentando ocupar o menor espaço possível, abraçando os joelhos. Lucas voltou para o seu posto, o coração acelerado. Ele vigiava o corredor interno, rezando para o gerente, o Sr. Roberto, estar ocupado no escritório. Mas a sorte de pobre, meus amigos, às vezes parece que dura pouco. Passaram-se apenas 5 minutos. Uma porta de vidro se abriu com força lá dentro. O som de passos firmes, de sapatos de couro italiano batendo no piso polido, ecoou como tiros na cabeça de Lucas. Era ele, Sr. Roberto, o gerente. Roberto não era apenas rigoroso, ele era cruel. Ele era o tipo de homem que sorria para quem tinha dinheiro e cuspia em quem não tinha. Ele veio arrumando as abotoaduras de ouro, com aquela expressão de quem sente um cheiro ruim no ar. Ele já chegou falando alto. Lucas, o que eu falei sobre a postura? Ombros para trás. E por que você está olhando para fora com essa cara de preocupado? Algum VIP chegando? Lucas gaguejou. Não, senhor. Só a chuva? Tá muito forte? Roberto retrucou. Chuva é problema da prefeitura, não nosso. Mantenha a elegância. O hóspede paga para ver segurança e classe, não um funcionário tremendo igual vara verde. Foi nesse momento que o destino pregou uma peça. O vento mudou de direção. Uma rajada forte soprou para dentro da marquise e Jaqueline, encolhida atrás da coluna, não conseguiu segurar. Ela espirrou. Um espirro alto, sofrido, que ecoou na entrada de mármore. O silêncio que veio depois daquele espirro foi mais aterrorizante do que qualquer trovão. O Sr. Roberto parou. Ele virou a cabeça lentamente em direção à coluna. Os olhos dele se estreitaram como os de uma cobra pronta para dar o bote. — Que barulho foi esse? Tem bicho aí fora? Ele perguntou. — Não, senhor. Não é nada. É só o vento encanado. Lucas tentou disfarçar. — Não minta para mim, garoto. Eu ouvi muito bem, disse o gerente. Roberto empurrou Lucas para o lado e caminhou até a coluna. Quando ele viu Jaqueline encolhida no chão, abraçada aos trapos úmidos, a reação dele não foi humana. Não houve pena. Não houve boa noite. Houve apenas nojo. Um nojo profundo e visceral. Ele começou a gritar. Mas o que é isso? O que essa coisa está fazendo na minha fachada? Jaqueline tentou se levantar, escorregando no piso molhado. Desculpa, senhor. É só a chuva. Cala a boca! Roberto berrou. Não dirige a palavra a mim.
Você está sujando o meu mármore? Olha isso! Olha essa poça de água imunda que você fez aqui. Ele se virou para o Lucas com o rosto vermelho de Iva. E você? Você viu isso? Você permitiu isso? Eu te pago para transformar meu hotel em albergue, seu incompetente? Lucas tentou defender. Senhor Roberto, ela estava congelando. Eu só deixei ela esperar estiar. Eu não quero saber. Tira essa imunda daqui agora. Agora! Se ela não sumir da minha frente em 10 segundos, eu chamo a segurança privada para jogar ela no meio da rua. E você? Você vai junto. Tá me ouvindo? Pausa. Respira fundo comigo agora. Sente essa indignação no peito? É difícil assistir a uma cena dessas e ficar calado, não é? Ver alguém que tem tudo negar 1 metro de chão para quem não tem nada. Se você, assim como eu, sente nojo desse tipo de arrogância, se você acha que ninguém merece ser tratado como lixo, deixa o seu like nesse vídeo agora. É um gesto simples, mas é a sua forma de dizer: eu não concordo com isso. Vamos ver quantas pessoas de coração bom estão assistindo a gente hoje. Aperta o like. Por ela. Lucas olhou para Jaqueline. Ela já estava chorando. Não de frio, mas de vergonha. Aquela vergonha antiga, de quem já foi expulsa de tantos lugares que perdeu a conta. Ela disse baixinho: não precisa brigar com ele. Eu já vou. Eu já vou. Vai mesmo. E não volta. Roberto continuou gritando. Se eu ver a sua cara aqui perto de novo, eu chamo a polícia e digo que você estava roubando hóspedes. Desaparece, praga. Jaqueline se levantou, cambaleando. Ela não tinha forças para brigar. Ela ajeitou o casaco molhado, olhou uma última vez para Lucas, com um pedido mudo de desculpas por ter causado problemas, e saiu. Ela entrou na chuva torrencial, sumindo na escuridão como se nunca tivesse existido. Roberto limpou as mãos no terno, como se tivesse tocado em algo contagioso apenas por falar com ela. Ele olhou com desprezo para o porteiro. E você, Lucas, limpa esse chão. Passa desinfetante. Se ficar cheiro de rua aqui, você tá na rua amanhã. Entendeu? Entendi, senhor. Lucas respondeu de cabeça baixa. Lucas pegou o pano de chão. Ele começou a secar as pegadas dela. Mas enquanto ele passava o pano, algo aconteceu dentro dele. A cada gota de água que ele secava, a raiva aumentava. Ele pensou na mãe dele em casa. Pensou em quantas vezes a mãe dele já precisou de ajuda e não teve. Ele olhou para fora. A chuva estava perigosa. Raios cortavam o céu. Aquela mulher não ia sobreviver aquela noite lá fora. Ela estava fraca demais. Lucas olhou para o gerente, que já tinha voltado para o escritório, rindo ao telefone, provavelmente contando a história engraçada de como expulsou a mendiga. Lucas olhou para o uniforme dele, o uniforme que pagava as contas, o uniforme que ele suou tanto para conseguir. Ele tinha uma escolha a fazer, uma escolha que mudaria a vida dele para sempre. Ele largou o pano de chão no meio do saguão luxuoso. Foi a primeira vez na vida que Lucas desobedeceu. E ele não fazia ideia de que, ao sair correndo por aquela porta giratória atrás de uma desconhecida, ele estava correndo em direção ao maior segredo da sua vida. Lucas correu. O vento batia contra o peito dele com tanta força que parecia querer empurrá-lo de volta para dentro do hotel. A chuva cegava, transformando as luzes da cidade em borrões distorcidos. Mas ele não parou. Ele sabia que, se parasse para pensar, o medo de ficar desempregado falaria mais alto. E naquela noite, o medo não podia ganhar. Ele olhava para os lados, desesperado. As ruas estavam desertas. Onde ela poderia ter ido tão rápido? Uma pessoa cansada, com fome, arrastando os pés, não podia ter ido longe. Foi quando ele viu um vulto escuro em um banco de praça, do outro lado da avenida. A imagem era de partir o coração. Jaqueline não estava apenas sentada. Ela estava encolhida em posição fetal, tentando usar o próprio corpo como escudo contra a tempestade. Ela parecia uma criança abandonada no meio do nada. Lucas atravessou a rua sem olhar o sinal. A água já passava da canela. "Ei, moça, espera!" ele gritou.
a voz quase sumindo no barulho do trovão. Jaqueline levantou a cabeça devagar. Os olhos dela estavam vidrados. O frio já estava fazendo o corpo dela desligar. Hipotermia. Lucas sabia o que era aquilo. Se ela ficasse ali mais uma hora, não acordaria nunca mais. Você... Ela tentou falar, mas os dentes batiam tanto que as palavras não saíam. O gerente, ele vai te ver. Lucas se abaixou na frente dela, ignorando a lama que sujava sua calça de uniforme impecável. Ele segurou os ombros dela. Estavam gelados como pedra. Esquece o gerente, esquece o hotel. Levanta. Por favor, levanta. Você vai morrer se ficar aqui. Eu não tenho para onde ir, ela sussurrou, e uma lágrima quente escorreu pelo rosto gelado. Ninguém me quer. Deixa eu ficar aqui. É melhor acabar logo. Essa frase atingiu Lucas como um soco. É melhor acabar logo. Ninguém deveria sentir que a morte é mais acolhedora que a vida. Ninguém. Ele tirou o próprio paletó do uniforme, aquele com o brasão dourado do hotel, e colocou sobre os ombros dela. Ninguém vai acabar nada hoje, não enquanto eu estiver aqui. Eu moro a 10 minutos daqui. É simples, é pequeno, mas é seco. Vem comigo. Jaqueline tentou resistir. A vergonha de ir para a casa de um estranho, suja daquele jeito, era maior que o medo da chuva. Mas as pernas dela falharam quando ela tentou levantar, e Lucas a segurou firme. Ele passou o braço dela pelo pescoço dele, servindo de apoio. Eu sou pesado, ela murmurou, delirando um pouco. Você é leve como uma pena. Ele respondeu, puxando-a. A caminhada até a casa de Lucas foi silenciosa e árdua. A cada passo, ele sentia o corpo dela tremer. Ele sentia também o peso da decisão que tinha tomado. Amanhã, ele teria que encarar o Sr. Roberto. Amanhã, as contas chegariam. Mas hoje, a missão era salvar uma vida. Eles chegaram em frente a um portão de ferro enferrujado, em uma vila de casas antigas. Lucas abriu o cadeado com as mãos trêmulas e a guiou pelo corredor estreito até a porta dos fundos. Ao abrir a porta, o silêncio da casa o recebeu. Era um silêncio quente. Lucas acendeu a luz. A casa era composta basicamente por um cômodo grande, dividido entre sala e cozinha, e um quarto pequeno nos fundos. As paredes tinham infiltrações, os móveis eram velhos, mas tudo era incrivelmente limpo. Jaqueline parou na soleira da porta. Ela olhou para os próprios pés, cobertos de lama negra da rua. Ela olhou para o chão limpo de Lucas e parou. Eu não posso entrar, ela disse recuando. Vou sujar tudo. Olha para mim. Eu sou sujeira pura. Lucas não discutiu. Ele apenas entrou, pegou uma toalha limpa que estava dobrada no sofá e estendeu a mão para ela. Casa suja, a gente limpa com água e sabão. Isso é fácil. O difícil é limpar a consciência de ter deixado alguém na chuva. Entra, por favor. Aquela frase quebrou a última barreira dela. Jaqueline entrou. Nos 30 minutos seguintes, a dinâmica mudou. Lucas, o porteiro submisso, virou o cuidador. Ele ligou o chuveiro elétrico no máximo. Deu a ela uma camiseta dele e uma calça de moletom, já que as roupas dela estavam encharcadas. Enquanto ela tomava banho, Lucas foi para a cozinha. Ele abriu a geladeira. Estava quase vazia. 2 ovos, um pouco de leite, um pote de margarina. No armário, um pacote de macarrão instantâneo e pó de café. Ele suspirou. Era o jantar dele da semana. Mas ele não hesitou. Colocou a água para ferver. Quando Jaqueline saiu do banheiro, ela parecia outra pessoa. O rosto estava limpo, embora pálido e magro. As roupas largas do Lucas davam a ela um ar frágil, quase infantil. Ela segurava as próprias roupas sujas em uma sacola plástica, com força, como se protegesse um tesouro. E protegia. Lembra do segredo? O papel no bolso do casaco? Antes de entregar o casaco para Lucas secar, ela tinha tirado o papel e escondido no bolso da calça de moletom que ele emprestou. Ela checava o bolso a cada 5 segundos. Lucas percebeu o movimento, mas não perguntou. Todo mundo tem direito aos seus mistérios.
Senta, disse Lucas, apontando para a pequena mesa de madeira. Não é banquete de hotel 5 estrelas, mas esquenta a barriga. Ele colocou o prato de macarrão fumegante na frente dela e uma caneca de café preto. Jaqueline olhou para a comida como se fosse ouro. Ela comeu a primeira garfada devagar, fechando os olhos. Depois a segunda. Depois a terceira. Mais rápido. A fome era tanta que doía ver. Lucas apenas observava, bebendo seu café, sem comer nada. Ele disse que já tinha jantado no trabalho. Mentira! Ele estava com fome, mas só tinha um pacote. Agora eu quero que você faça uma pausa e olhe para essa cena. Um homem que acabou de perder o emprego, dividindo a única comida que tem com uma mulher que ele conheceu há 1 hora. Isso mexe com a gente, né? Vivemos num mundo onde as pessoas brigam por herança, por status, por bobagem. E aqui, nessa cozinha humilde, a humanidade está sendo restaurada por um prato de macarrão. Se você acredita que ainda existe gente boa no mundo, gente que tira da própria boca para dar ao próximo, comenta aqui embaixo. O bem existe. Vamos encher esses comentários de esperança. Porque o mal faz muito barulho, mas o bem age em silêncio, como o Lucas está fazendo agora. Quando ela terminou de comer, empurrou o prato e olhou nos olhos dele pela primeira vez, sem medo. Por que você fez isso? Ela perguntou. A voz dela era rouca, mas firme. Lucas deu de ombros. Fiz o quê? Você perdeu seu emprego. Eu vi a cara do gerente. Amanhã você não entra mais lá. Você nem me conhece. Eu podia ser uma ladra, uma drogada, uma louca. Por que você me trouxe para dentro da sua casa? Lucas ficou em silêncio por um tempo, girando a caneca de café nas mãos. Ele olhou para uma foto antiga na estante, de uma senhora sorrindo. Minha mãe, ele disse, apontando para a foto. Dona Maria. Ela morreu tem 2 anos. Ela criou a gente lavando roupa para fora. A gente passou muita fome nessa casa. Muita. E eu lembro de um dia, eu tinha uns 8 anos. A gente não tinha nada para jantar. Nada mesmo. E um vizinho bateu na porta. Ele estava bêbado, tinha perdido a chave de casa. Minha mãe, mesmo sem ter o que comer, fez um chá para ele e deixou ele dormir no sofá. Eu perguntei, mãe, por que ajudar ele? Ele vive bêbado. E ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Jaqueline se inclinou para a frente, interessada. O que ela disse? Lucas, a gente nunca julga a dor do outro pela capa. A gente não sabe o que fez ele beber. A gente não sabe o que fez a pessoa cair na rua. A única coisa que a gente sabe é que, se a gente puder levantar alguém, a gente levanta, porque um dia pode ser a gente no chão. Lucas olhou para Jaqueline. Quando eu vi você lá fora, eu vi a Dona Maria. Se minha mãe estivesse viva e passasse por isso, eu ia querer que alguém abrisse a porta para ela. Então, eu abri para você. Jaqueline abaixou a cabeça. As lágrimas voltaram, mas agora eram lágrimas de alívio. Ela levou a mão ao bolso da calça novamente, apertando o papel secreto. Ela queria contar, queria dizer a ele quem ela realmente era. Queria dizer que aquele papel poderia mudar a vida dele, pagar aquela casa, comprar aquele hotel inteiro. Mas o medo travou a garganta dela. E se ele estivesse fingindo? E se ele quisesse o dinheiro? O mundo tinha sido tão cruel com ela nos últimos 10 anos que a confiança era um músculo atrofiado. Obrigada, Lucas. Foi só o que ela disse. Meu nome é Jaqueline. Prazer, Jaqueline. Você pode dormir no meu quarto. Eu durmo aqui no sofá. A cama é limpa. Não, eu não vou tirar sua cama. Sem discussão. O sofá é ótimo. E eu preciso ficar acordado um pouco mesmo, pensando no que vou fazer amanhã. Eles se ajeitaram. Lucas apagou a luz da sala e deitou no sofá velho, ouvindo a chuva bater no telhado. Ele estava desempregado. A conta de luz estava atrasada. A geladeira estava vazia, mas, por incrível que pareça, o coração dele estava em paz. No quarto, Jaqueline deitou na cama macia. Ela tirou o papel dobrado do bolso e o abriu sob a luz fraca que vinha da rua. Era um documento judicial, uma certidão, um testamento. Ela passou o dedo sobre um nome escrito no papel.
O nome do homem que roubou tudo dela. O nome do pai do Sr. Roberto. Amanhã, ela sussurrou para o papel. Amanhã a gente começa a virar esse jogo. Mas Jaqueline não sabia que o amanhã seria mais difícil do que ela imaginava. Porque o Sr. Roberto não era apenas um gerente ruim. Ele era um homem perigoso. E ele não ia deixar barato a humilhação de ter sido desobedecido por um porteiro. Enquanto Lucas dormia o sono dos justos, o telefone do Sr. Roberto, lá no escritório luxuoso do hotel, estava discando um número. Não era para a polícia. Era para alguém muito pior. Ele queria garantir que Lucas nunca mais conseguisse emprego naquela cidade. A tempestade lá fora estava passando, mas a verdadeira tempestade na vida de Lucas e Jaqueline estava apenas começando. O sol nasceu naquela quarta-feira como se nada tivesse acontecido. É curioso como a natureza ignora nossos dramas, não é? O céu estava azul, limpo, zombando da tempestade que tinha devastado a cidade na noite anterior. Mas dentro da casa de Lucas, o clima não era de sol, era de incerteza. Lucas acordou no sofá com uma dor nas costas que parecia uma facada. O sofá era velho. As molas já tinham perdido a maciez há anos. Ele abriu os olhos e, por um segundo, esqueceu. Esqueceu que estava desempregado. Esqueceu que tinha uma estranha no quarto da mãe. Mas a realidade voltou rápido quando ele viu o uniforme do hotel pendurado na cadeira. Aquele brasão dourado, que antes era motivo de orgulho, agora parecia uma marca de vergonha. Ele se levantou devagar, tentando não fazer barulho. Foi até a cozinha e viu que Jaqueline já estava de pé. Ela estava varrendo o chão com uma vassoura que já tinha perdido metade das cerdas. "Bom dia", disse Lucas, coçando os olhos. Jaqueline parou, envergonhada. "Bom dia. Desculpa o barulho. Eu não consigo ficar parada." Lucas sorriu fraco. "A casa tá mais limpa do que quando eu me mudei. Obrigado." Eles dividiram o resto do café. Era pouco. Lucas sabia que o pacote de macarrão tinha acabado. Ele tinha exatamente R$ 50 na carteira. R$ 50 para passar o mês. Ou ele arrumava um bico hoje, ou eles passariam fome amanhã. "Eu vou sair", disse Lucas, vestindo uma camisa polo desbotada e calça jeans. "Vou resolver umas coisas na rua." Jaqueline olhou para ele com aqueles olhos que pareciam ler pensamentos. "Você vai procurar emprego, né? Por minha causa." "Não é por sua causa", mentiu Lucas, tentando passar segurança. "Eu já estava querendo sair daquele hotel mesmo. Lugar tóxico, gente snob. Foi um livramento, na verdade. Fica tranquila. Eu sou trabalhador. Quem quer trabalhar, arruma serviço rápido." Ele saiu com a cabeça erguida. Mas a gente sabe que o mundo não é tão simples assim, não é? Lucas foi direto para uma agência de empregos no centro, onde um conhecido trabalhava. Ele chegou animado. Tinha experiência, tinha boas referências dos empregos anteriores, nunca tinha faltado. "E aí, Marcão? Beleza?" Lucas cumprimentou o atendente. O tal Marcão, que sempre foi simpático, dessa vez não sorriu. Ele olhou para os lados, baixou a voz e disse: "Lucas, cara, o que você fez?" "Como assim?" Eu tive um desacordo com o gerente lá do Royal." "Desacordo?" "Lucas, o Roberto ligou para todo mundo hoje cedo. Ele ligou para a associação de hotéis, ligou para as empresas de segurança. Ele disse que você abandonou o posto, que facilitou a entrada de marginais no hotel e que saiu roubando coisas." Lucas sentiu o sangue gelar. "O quê? Isso é mentira? Eu só ajudei uma mulher que estava na chuva. Eu não roubei nada." "Eu acredito em você, cara", disse Marcão com pena. "Mas o Roberto é poderoso. O pai dele fundou metade dessa cidade. Ninguém vai querer comprar briga com ele te contratando. Meu chefe já avisou. Seu nome tá na lista negra. Se eu fosse você, eu tentava a sorte em outra cidade." Lucas saiu da agência tonto. O sol parecia queimar a pele dele agora. Ele andou a manhã inteira. Foi em obras, foi em restaurantes, foi em padarias. A cidade era pequena demais quando se tratava de fofoca. Em 2 lugares, disseram que não tinham vaga. No terceiro, o dono foi sincero.
Não quero problema com o pessoal do Royal, garoto. Desculpa. A maldade humana tem braços longos, meus amigos. É revoltante pensar que um homem rico, sentado no ar-condicionado, pode destruir a vida de um trabalhador honesto, com um único telefonema, só por capricho, só por maldade pura. Se você já sentiu na pele o peso da injustiça, se já viu alguém usando o poder para humilhar quem está embaixo, você sabe a raiva que o Lucas está sentindo agora. É aquela nó na garganta que não desce, mas a vida dá voltas. Ah, se dá. Quem planta vento, colhe tempestade. Guarda isso. Lucas voltou para casa no final da tarde. Ele estava exausto, suado e com as mãos vazias. Ele parou na porta antes de entrar. Respirou fundo. Tentou colocar um sorriso falso no rosto. Ele não queria preocupar a Jaqueline. Ele abriu a porta. Cheguei! A casa estava impecável. Jaqueline tinha lavado as janelas, organizado a bagunça de ferramentas do Lucas. Até as roupas sujas dele, ela tinha lavado no tanque. Como foi? Ela perguntou, com um brilho de esperança nos olhos. Lucas desabou no sofá. O sorriso falso não durou 2 segundos. Foi complicado. O mercado tá meio fechado agora, sabe? Crise. Jaqueline sentou ao lado dele. Ela não era boba. Ela conhecia a cara da derrota. Ela conviveu com essa cara por 10 anos na rua. Foi ele, não foi? Ela perguntou baixinho. O Roberto. Lucas cobriu o rosto com as mãos. Ele queimou meu nome, Jaque. Ele disse que eu roubei. Ninguém quer me contratar. Eu tenho R$ 50 no bolso e nada mais. Eu te prometi que ia cuidar de você, mas parece que eu falhei no primeiro dia. Foi nesse momento que Jaqueline fez algo inesperado. Ela segurou as mãos do Lucas, as mãos dela, calejadas da rua, segurando as mãos dele, calejadas do trabalho. Você não falhou, Lucas. Você foi o único homem que venceu, porque você manteve a sua honra. Ele pode ter o dinheiro, pode ter o hotel, mas ele é podre por dentro. E eu vou te contar uma coisa. Ela hesitou. O medo ainda estava lá. Mas a gratidão era maior. Ela precisava dar a ele alguma esperança. O Roberto, ele não é dono daquele hotel. Não de verdade. Lucas levantou a cabeça confuso. Como assim? Ele é o gerente geral? A família dele é dona de tudo? A família dele, sim. O pai dele, o senhor Antunes. Lucas franziu a testa. O velho Antunes morreu tem 10 anos. Dizem que deixou tudo para o Roberto. Jaqueline soltou uma risada amarga, seca. Foi isso que contaram no jornal, né? Que o velho morreu e deixou tudo para o filho único. Mas o senhor Antunes não tinha só um filho. E ele sabia exatamente quem o Roberto era. Ele sabia que o filho era cruel, ganancioso. Lucas se ajeitou no sofá, olhando fixamente para ela. O ar na sala mudou. O mistério estava começando a se desenrolar. Do que você está falando, Jaqueline? Como você sabe disso? Você morava na rua. Ela levantou, foi até o quarto e voltou com o casaco velho dela. Ela enfiou a mão no bolso e tirou o papel dobrado. Aquele papel amarelado que vimos no começo. Eu morei na rua por 10 anos, Lucas. Mas antes disso, eu morava naquela casa grande no alto da colina. Eu trabalhava para o senhor Antunes. Eu cuidava dele quando ele ficou doente. Eu era a enfermeira particular dele. E o Roberto me odiava porque o pai gostava mais de conversar comigo do que com ele. Lucas estava de boca aberta. A mendiga que ele salvou era a enfermeira? Mas como você foi parar na rua, Jaque? No dia que o senhor Antunes morreu, o Robert me acusou. Ele disse que eu tinha roubado as joias da mãe dele. Ele chamou a polícia. Ele plantou um colar na minha bolsa. Eu fui presa, Lucas. Fiquei 2 anos na cadeia sendo inocente. Quando saí, meu registro de enfermeira foi cassado. Minha família me virou as costas. Ninguém dá emprego para ex-presidiária. Eu fui caindo, até virar isso que você viu ontem. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, grossas e pesadas. Mas o senhor Antunes, ele sabia que o filho ia tentar algo. E na noite antes de morrer, ele me deu isso. Ela estendeu o papel para o Lucas. O que é isso? Lucas perguntou, com medo de tocar. Lê.
Lucas pegou o papel. Suas mãos tremiam. Ele desdobrou com cuidado. Era uma carta, registrada em cartório, com firma reconhecida e data de 10 anos atrás. A letra era trêmula, de um homem idoso, mas clara. Lucas começou a ler em voz alta. Eu, Antônio Antunes, em plena posse de minhas faculdades mentais, declaro para os devidos fins que meu filho, Roberto Antunes, não possui o caráter necessário para gerir meu legado. Declaro que deixo 50% das ações do Royal Palace Hotel e a administração total dos bens para minha filha ilegítima, fruto de um amor da juventude, que procurei por anos e, finalmente, encontrei. Lucas parou de ler. Ele olhou para Jaqueline. Filha ilegítima? Quem? Jaqueline apontou para o final da folha. Minha filha, Jaqueline da Silva. E nomeio a enfermeira Jaqueline da Silva, minha homônima e fiel cuidadora, como testamenteira e guardiã deste documento até que minha filha seja localizada. Lucas ficou mudo. O silêncio na sala era absoluto. Você é a dona de metade do hotel? Lucas perguntou chocado. Não, Jaqueline balançou a cabeça. Eu não sou a filha, eu sou a enfermeira. A filha dele se chama Jaqueline também, coincidência de nome. Mas o velho me deu a carta para eu entregar para o juiz. Só que o Roberto me prendeu antes. Quando eu saí da cadeia, eu tive medo. Quem ia acreditar numa mendiga ex-presidiária contra o homem mais rico da cidade? Eu guardei isso. Fugi. Me escondi. Lucas olhou para o papel, depois para ela. Então esse papel prova que o Roberto roubou a própria irmã? E que ele não manda em nada? Exatamente. Se esse papel chegar num juiz honesto, o Roberto perde tudo. Lucas sentiu um arrepio na espinha. Ele olhou para a porta, como se o Roberto pudesse arrombar a casa naquele momento. Agora, ele entendia o medo dela. Ela carregava uma bomba atômica no bolso. Lucas. Ela segurou o braço dele com força. Eu nunca tive coragem de usar isso. Eu achei que ia morrer na rua com esse papel no bolso. Mas ontem você me salvou. Você arriscou sua vida por mim. E hoje o Roberto tirou o seu sustento. Ele mexeu com a única pessoa que me olhou com carinho em 10 anos. Os olhos dela mudaram. A tristeza deu lugar a uma fúria fria, determinada. Eu cansei de ter medo, Lucas. A gente vai achar essa filha perdida. A gente vai entregar esse documento e a gente vai derrubar o Roberto. Lucas olhou para aquela mulher frágil, vestindo as roupas velhas dele, e viu uma gigante se levantando. Ele sorriu. Um sorriso nervoso, mas verdadeiro. Então a gente tem um plano, mas tem um problema, Jaque. Qual? A gente não tem dinheiro nem para pegar o ônibus até o fórum. E o Roberto tem a cidade inteira no bolso dele. Se a gente sair com esse papel por aí, ele mata a gente antes de chegarmos na esquina. A gente não precisa de dinheiro agora, disse Jaqueline com um brilho misterioso. A gente precisa de inteligência. O velho Antunes me contou um segredo sobre o cofre do escritório do hotel. Um segredo que nem o Roberto sabe. Você quer invadir o hotel? Não, eu quero recuperar o que é nosso. Você conhece as entradas de serviço, Lucas? Aquelas que não têm câmera? Conheço. Eu limpava elas. A noite caiu sobre a cidade como um manto pesado. Não chovia mais, mas o ar estava úmido, daquele jeito que faz o suor colar na roupa. Lucas e Jaqueline estavam parados no beco escuro atrás do Royal Palace Hotel. O contraste era brutal. A 10 metros dali, na entrada principal, carros importados deixavam hóspedes ricos sob luzes douradas. Ali atrás, onde ficavam as lixeiras, só havia ratos, cheiro de comida azeda e 2 invisíveis planejando o impossível. Lucas olhou para o relógio de pulso com o vidro trincado. 2 da manhã. A hora da troca de turno da segurança. Você tem certeza disso, Jack? Lucas sussurrou. O coração dele batia tão forte que parecia ecoar no beco. Se a gente for pego lá dentro, não é só demissão, é cadeia. O Roberto vai dizer que a gente foi lá roubar os cofres dos hóspedes. Jaqueline ajeitou o capuz do moletom velho do Lucas.
Ela não tremia mais. O medo tinha dado lugar a uma frieza cirúrgica. A gente não vai roubar nada, Lucas. A gente vai recuperar. Lembra da porta de serviço da lavanderia? Aquela que emperrava? Lucas assentiu. A fechadura estava quebrada há meses. Eu pedi para o Roberto consertar 3 vezes. Ele disse que era gasto desnecessário. A arrogância dele é a nossa sorte, disse Jaqueline, com um sorriso mínimo. Vamos! Eles deslizaram pelas sombras. Lucas foi na frente. Ele conhecia cada centímetro daquele prédio. Ele sabia onde as câmeras tinham ponto cego. Sabia qual tábua do piso rangia. Ele empurrou a porta de metal pesada. Ela gemeu, mas abriu. O cheiro de sabão em pó industrial e vapor invadiu o nariz deles. Estavam dentro. Eles atravessaram a lavanderia silenciosa, passando pelas máquinas gigantes que pareciam monstros adormecidos. Subiram a escada de serviço. 1º andar, 2º andar, 3º andar. A cobertura administrativa. O corredor estava vazio, iluminado apenas pelas luzes de emergência. O carpete grosso abafava os passos deles, mas o silêncio era tão absoluto que até a respiração parecia barulho de sirene. Eles pararam em frente a uma porta dupla de madeira maciça. A placa dourada dizia: Roberto Antunes, gerente-geral. Lucas tentou a maçaneta. Trancada. E agora? Lucas sussurrou em pânico. Jaqueline tirou um grampo de cabelo do bolso. O Sr. Antunes, o pai, odiava chaves modernas. Ele dizia que fechaduras antigas tinham alma. Ele me ensinou um truque caso ele passasse mal lá dentro e a porta estivesse trancada. Ela se abaixou. Mexeu na fechadura por 10 segundos que pareceram 10 anos. Clique. A porta se abriu. O escritório era enorme. Cheirava a couro caro e charuto. Na parede, um quadro gigante do Roberto sorrindo, como se ele fosse um rei vigiando seu reino. Lucas sentiu um nojo profundo ao ver aquele rosto. Rápido, disse Jaqueline. O cofre não está atrás do quadro. Isso é coisa de filme. O Sr. Antunes era mais esperto. Ela foi até a estante de livros. Havia centenas de livros de direito e administração que o Roberto nunca leu. Estavam lá só de enfeite. Jaqueline correu o dedo pelas lombadas até encontrar um livro antigo, de capa vermelha. O Conde de Monte Cristo. A história favorita dele, ela sussurrou. Sobre um homem que foi preso injustamente e voltou para se vingar. Ela puxou o livro. Não era um livro, era uma alavanca. Um painel de madeira na parede lateral se deslocou, revelando um cofre de aço embutido. Lucas arregalou os olhos. Meu Deus, o Roberto sabe disso? Não, respondeu Jaqueline. O Roberto só usa o cofre digital da mesa. Esse era o cofre pessoal do velho, onde ele guardava as coisas que o filho não podia ver. Agora, presta atenção. Imagina a tensão nessa sala. Eles estão na cova dos leões. A qualquer momento, um segurança pode entrar fazendo a ronda. Você consegue sentir o frio na barriga? Se você está torcendo para eles conseguirem abrir esse cofre antes que alguém apareça, segura a respiração comigo. E se você ainda não é inscrito no canal, clica agora, porque o que eles vão achar dentro desse cofre vai mudar tudo. Vamos lá. Jaqueline girou o segredo do cofre. Ela sabia a combinação de memória. Era a data de nascimento da filha perdida. 31/12/85. A porta de aço pesada se abriu. Dentro, não havia barras de ouro nem pilhas de dólares como nos filmes. Havia apenas um envelope pardo grosso e um caderno de capa preta. Jaqueline pegou o caderno. As mãos dela tremiam ao folhear. O que é isso? Perguntou Lucas, vigiando a porta. É o diário de contabilidade paralela, disse Jaqueline, com os olhos brilhando. O velho Antunes anotava tudo. Ele sabia que o Roberto estava desviando dinheiro do hotel antes mesmo de morrer. Aqui tem as datas, os valores, as contas nas Ilhas Cayman. Lucas, isso aqui é a prova de que o Roberto roubou a empresa por anos. E o envelope? Perguntou Lucas. Ela abriu o envelope. Dentro havia um maço de notas antigas, dólares e uma foto. Uma foto de uma menina de uns 10 anos,
sorrindo num balanço, e atrás da foto, um endereço escrito à mão. A filha, Jaqueline sussurrou. Essa é a outra Jaqueline, a irmã do Roberto, e aqui tem o endereço da última vez que ele a viu. E esse dinheiro deve ter uns 10 mil dólares aqui. Era o fundo de emergência dele. A gente tem a prova do roubo, a gente tem o dinheiro para o advogado e a gente tem o endereço da herdeira, disse Lucas, sorrindo pela primeira vez em dias. Jaque, a gente conseguiu. Toque, toque, toque. O som de batidas na porta do escritório congelou o sangue dos dois. Uma voz grossa veio do corredor. Senhor Roberto, o senhor está aí? Vi a luz de emergência piscar no painel. Era o chefe da segurança, o homem mais leal ao Roberto, um ex-policial truculento que adorava bater antes de perguntar. Lucas olhou para Jaqueline. O terror tomou conta do ambiente. Eles não tinham para onde correr. O escritório ficava no terceiro andar. A única saída era a porta onde o segurança estava parado. Senhor Roberto, a voz ficou mais desconfiada. A maçaneta começou a girar. Lucas olhou em volta, desesperado. Esconde! Ele sussurrou. Jaqueline enfiou o caderno e o envelope dentro da roupa. Lucas a puxou para trás da cortina pesada de veludo que cobria a janela panorâmica. A porta se abriu. O facho de uma lanterna varreu o escritório escuro. O segurança entrou, os passos pesados no carpete. Ele iluminou a mesa, iluminou a estante. Estranho! O segurança resmungou. Ele caminhou em direção à janela, em direção à cortina onde Lucas e Jaqueline estavam espremidos. Lucas prendeu a respiração. Ele podia sentir o cheiro de cigarro do segurança através do pano. O coração de Jaqueline batia tão forte contra as costas de Lucas que parecia que o segurança ia ouvir. A lanterna iluminou o chão, a centímetros dos sapatos velhos de Lucas. Se o segurança puxasse a cortina, acabava. Fim de jogo. Cadeia. E o Roberto continuaria vencendo. O rádio do segurança chiou. Base para Alfa 1. Alarme de incêndio disparado na cozinha. Fumaça detectada. O segurança parou. Ele xingou baixinho. Maldito cozinheiro. Deve ter queimado o óleo de novo. Ele deu meia volta e saiu correndo, batendo a porta atrás de si. Lucas soltou o ar que segurava há 1 minuto. Ele quase desmaiou de alívio. Alarme de incêndio? Lucas sussurrou. Como? Jaqueline tirou um isqueiro do bolso e sorriu, mostrando um pequeno tufo de papel queimado na mão. Antes de subir, eu deixei um pano com álcool perto do sensor de fumaça lá embaixo, no duto de ventilação. Demorou um pouco, mas funcionou. Lucas olhou para ela com admiração pura. Aquela mulher não era uma vítima, era uma estrategista. Vamos sair daqui, disse ele. Agora. Eles saíram do escritório, desceram as escadas correndo, enquanto a confusão do alarme falso tomava conta do térreo. Saíram pela mesma porta da lavanderia e correram para o beco. Só pararam quando estavam a 5 quarteirões de distância, ofegantes, molhados de suor, mas livres. Eles se olharam sob a luz amarela de um poste. Lucas começou a rir. Uma risada nervosa, de alívio. Jaqueline riu também. Eles se abraçaram. Um abraço forte, de cúmplices, de sobreviventes. A gente tem tudo, Jaque, disse Lucas, segurando os ombros dela. Amanhã a gente acaba com ele. Mas Jaqueline parou de rir. Ela olhou para o envelope na mão. A expressão dela ficou séria. Amanhã não, Lucas. Hoje, o endereço da filha é numa cidade vizinha. A gente pega o primeiro ônibus. Se o Roberto descobrir que o cofre foi aberto, ele vai fugir ou destruir tudo. A gente precisa achar essa menina antes dele. Mas e o dinheiro? Perguntou Lucas. A gente precisa de um advogado. O dinheiro vai servir para a gente chegar até ela, porque sem a herdeira legítima, esse papel não vale nada. O Roberto pode dizer que é falsificado, mas com a irmã dele viva, fazendo o teste de DNA, aí ele não tem saída. Eles foram para a rodoviária. Compraram as passagens com os dólares trocados numa casa de câmbio 24 horas, perdendo muito na cotação, mas sem opção.
Enquanto o ônibus viajava pela estrada escura, Lucas olhava para Jaqueline dormindo no banco ao lado, abraçada à mochila como se fosse um filho. Ele pensou em como a vida é maluca. Há 48 horas, ele era um porteiro com medo do chefe. Agora, ele estava numa missão para derrubar um império. Mas o que eles iam encontrar naquele endereço? Será que a filha sabia que era rica? Será que ela aceitaria ajudar? Ou será que o Roberto já tinha chegado nela antes? O ônibus parou numa cidadezinha do interior. O sol estava nascendo. Eles desceram e pegaram um táxi até o endereço da foto. O táxi parou em frente a uma casa. Ou melhor, o que restava de uma casa. Era um casebre abandonado, com um mato alto e janelas quebradas. O coração de Lucas gelou. Jaque, ele chamou. Acho que não tem ninguém aqui. Jaqueline desceu do táxi, incrédula. Não pode ser. O velho disse que mandava dinheiro para cá todo mês. Uma vizinha idosa, que varria a calçada ao lado, parou e olhou para eles. Vocês estão procurando a Jaqueline? Perguntou a velha. Sim, respondeu Jaqueline esperançosa. A moça que morava aqui. Onde ela está? A vizinha fez um sinal da cruz. Ah, minha filha, faz tempo. Ela foi embora daqui tem uns 5 anos. Dizem que se envolveu com gente ruim. Da última vez que ouvi, ela estava morando num abrigo no centro da capital. O mesmo abrigo que pegou fogo mês passado. O chão se abriu sob os pés de Lucas e Jaqueline. A herdeira podia estar morta, ou desaparecida no meio de milhões de pessoas. E sem ela, o Roberto continuava no poder. Lucas olhou para Jaqueline. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 1 segundo. Ela sentou na calçada suja e colocou a cabeça entre as mãos. Acabou, Lucas. A gente nadou e morreu na praia. Será? Será que acabou mesmo? É nessas horas que a fé da gente é testada. Quando tudo parece perdido, quando a última porta se fecha, é aí que Deus abre uma janela. Mas para ver essa janela, eles vão precisar olhar para o lugar mais óbvio de todos, um lugar que estava na cara deles o tempo todo. Lucas olhou para a foto da menina no envelope de novo. Ele olhou para o sorriso da criança. Depois, olhou para a Jaqueline sentada na calçada. Ele olhou para a foto de novo. Os olhos, o formato do queixo. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. Não era um arrepio de medo, era um arrepio de descoberta. Jaque, Lucas disse, com a voz falhando. Qual é o nome completo da sua mãe? O quê? Para que isso agora? Só me diz. O nome da sua mãe. Maria Helena da Silva. Por quê? Lucas virou a foto. No verso embaixo do endereço, estava escrito com a letra trêmula do velho Antunes. Para minha amada Maria Helena, cuidem bem da nossa pequena Jaqueline. Lucas mostrou a foto para ela. Jaque, você não era a enfermeira que tinha o mesmo nome da filha. Jaqueline pegou a foto. Ela leu o nome da própria mãe. O mundo girou, as memórias de infância, da mãe que nunca disse quem era o pai, do dinheiro que chegava misteriosamente pelo correio. Jaqueline gaguejou. Eu sou a filha? Você não cuidava do Sr. Antunes porque era empregada, disse Lucas, emocionado. Ele te contratou porque queria a filha perto dele antes de morrer. Mas ele nunca teve coragem de te contar. O Roberto te prendeu, ele prendeu a própria irmã. A revelação caiu como uma bomba. Jaqueline não era apenas a portadora do segredo. Ela era o segredo. Agora, eles não precisavam procurar mais ninguém. A dona de 50% do Royal Palace Hotel estava sentada na calçada, vestindo roupas doadas e comendo poeira. Levanta, Jaqueline Antunes, disse Lucas, estendendo a mão para ela, do mesmo jeito que fez na noite da chuva. Levanta, porque agora a gente não vai mais fugir. Agora, a gente vai voltar para aquele hotel e você vai entrar pela porta da frente. A volta para a capital foi silenciosa, mas não era um silêncio de medo. Era o silêncio de quem se prepara para a guerra. Lucas e Jaqueline usaram o resto dos dólares trocados não para fugir, mas para se armarem.
Contrataram o melhor advogado criminalista da cidade, um homem conhecido por odiar injustiças e, principalmente, por odiar a arrogância da família Antunes. 2 dias depois, sexta-feira, o sol estava se pondo, tingindo a fachada de vidro do Royal Palace Hotel de laranja e dourado. Era a hora do rush. Hóspedes chiques entravam e saíam. E lá dentro, no centro do saguão, o senhor. Roberto dava ordens aos novos funcionários, gritando como sempre, sentindo-se o dono do mundo. De repente, as portas giratórias pararam. Um carro preto parou na entrada. Não era um táxi. Era uma viatura da Polícia Federal, seguida por um carro civil. Roberto franziu a testa. Ele ajeitou a gravata e caminhou até a porta, já preparando o discurso de autoridade. O que essa polícia quer aqui? Atrapalhando meus clientes VIPs? Mas quem desceu do carro civil não foi um hóspede. Foi Lucas. Ele estava de terno. Não o uniforme de porteiro, mas um terno simples, comprado às pressas, mas que lhe caía com uma dignidade de rei. Ele olhou para o Roberto. Não baixou a cabeça. Roberto riu. Uma risada seca, de escárnio. Olha só, o rato voltou ao esgoto. Veio pedir o emprego de volta de joelhos, Lucas? Ou veio devolver o que roubou? Lucas não respondeu. Ele apenas deu um passo para o lado e abriu a porta de trás do carro. Uma mulher desceu. Ela usava um vestido sóbrio, o cabelo preso num coque elegante, maquiagem leve. Mas os olhos eram os mesmos daquela noite de chuva. Roberto parou de rir. Ele piscou, confuso. Ele conhecia aquele rosto, mas não conseguia encaixar a imagem da imunda naquela mulher poderosa. Quem é você? Roberto gaguejou. Jaqueline caminhou até ele. O barulho dos saltos dela no mármore ecoou pelo saguão, o mesmo mármore onde ela tinha sido humilhada dias antes. Você tem memória curta, Roberto, disse ela com a voz firme. Há 3 dias, você disse que se me visse aqui de novo, chamaria a polícia. Pois bem, eu poupei seu trabalho. Eu mesma chamei. Ela fez um sinal. 2 agentes federais e o advogado se aproximaram. O que é isso? Gritou Roberto, perdendo a postura. Segurança! Tirem essa gente daqui. Invasão. Baixe o tom, disse o advogado, estendendo um documento. Ninguém está invadindo nada. A senhora Jaqueline Antunes está apenas entrando na propriedade dela. Roberto pegou o papel. Ele leu o nome. Leu o teste de DNA anexado, feito em regime de urgência com as amostras do hospital onde o velho Antunes morreu. Leu a carta do pai. A cor sumiu do rosto dele. Ele ficou cinza. Isso é falso. Meu pai nunca teve filha. Essa mulher é uma golpista. Ela era minha enfermeira. Uma ladra. Uma enfermeira que cuidou do seu pai enquanto você viajava gastando o dinheiro dele. Jaqueline respondeu, aproximando-se. Uma enfermeira que ele amou como filha antes mesmo de saber que era sangue do sangue dele. E você sabia, Roberto. No fundo, você sempre soube que eu não era só uma funcionária. Por isso você me odiava tanto. Por isso você me incriminou. Roberto tentou rasgar o papel, num ato de desespero infantil. Isso não prova nada. O hotel é meu. Eu administro isso aqui. Administrava, interrompeu um dos agentes federais, levantando o caderno preto que Jaqueline tinha resgatado do cofre. Temos aqui provas de 10 anos de desvio de verbas, sonegação fiscal e fraude contra o patrimônio da empresa. O diário do Sr. Antunes é bem detalhado, Roberto. Roberto olhou para o caderno. O mundo dele desabou. As pernas dele fraquejaram. Lucas! Roberto olhou para o ex-funcionário, tentando uma última cartada, apelando para a piedade. Lucas, você me conhece. Eu te dei emprego. Fala para eles que isso é um mal-entendido. Eu posso te promover. Gerente de turno. O que você acha? Salário triplicado. Lucas olhou para o homem que o humilhou. Ele sentiu pena, não raiva, apenas pena. O meu preço você não pode pagar, Roberto, porque dignidade não se compra. E lealdade. Lealdade a gente dá para quem merece. Lucas fez um sinal para os policiais. Podem levar. O saguão parou.
Hóspedes, camareiras, recepcionistas. Todos assistiram incrédulos, enquanto o intocável Sr. Roberto era algemado. Ele saiu arrastado, gritando ameaças vazias, chorando como uma criança mimada que teve o brinquedo tirado. Quando a viatura partiu, o silêncio voltou ao hotel. Mas agora era um silêncio leve. Os funcionários olharam para Jaqueline e Lucas com medo de serem demitidos também. Jaqueline subiu num degrau da escada. "Atenção a todos!" ela disse, alto e claro. "A partir de hoje, as coisas vão mudar aqui. Ninguém mais vai ser tratado como lixo. Nem funcionário, nem quem pede abrigo na chuva. Esse hotel não é mais um castelo de arrogância. É um lugar de serviço." Ela olhou para Lucas e sorriu. "E eu gostaria de apresentar o novo gerente-geral de operações, Sr. Lucas." Os funcionários, que viram Lucas limpar o chão de joelhos dias antes, começaram a aplaudir. Primeiro tímidos, depois com força. Era a vitória de todos eles. Epílogo, 6 meses depois. A cena muda. Vemos o hotel renovado. Não há mais aquela frieza dourada. Há flores, a vida. Vemos Lucas e Jaqueline caminhando pelo saguão. Eles não estão apenas trabalhando juntos. Eles estão de mãos dadas. O amor, que nasceu na tempestade, floresceu na bonança. Eles param na entrada. Começou a chover lá fora. Uma chuva fina. Um senhor humilde, vendendo balas, corre para se proteger da chuva na marquise do hotel. Ele olha assustado para dentro, esperando ser expulso. Lucas vê a cena. Ele solta a mão de Jaqueline, caminha até a porta e a abre. "Boa noite, senhor", diz Lucas sorrindo. "Está frio aí fora. Aceita um café quente e uma toalha?" O senhor sorri, descrente. Ele entra. Narrador. O mundo dá voltas, meus amigos. E como dá? Jaqueline e Lucas provaram que a verdadeira riqueza não está na conta bancária, nem no sobrenome. Está na capacidade de sentir a dor do outro. O Roberto tinha tudo, mas era miserável. Jaqueline não tinha nada e era uma rainha sem coroa. Eles transformaram aquele lugar. O que era um monumento ao egoísmo virou uma casa de acolhimento. Dizem que, até hoje, quem passa por aquele hotel em dia de chuva nunca fica do lado de fora. E você? O que essa história ensinou para o seu coração hoje? Às vezes, a gente reclama que o mundo é mau, que as pessoas não valem nada. Mas a mudança começa quando a gente decide ser o Lucas na vida de alguém. Quando a gente decide abrir a porta, em vez de fechar. Quando a gente decide estender a mão, em vez de apontar o dedo. Se você chegou até aqui, se você assistiu a essa jornada do lixo ao luxo, da humilhação à honra, eu tenho um pedido especial. Não guarde essa emoção só para você. Compartilhe esse vídeo agora no grupo da família, com seus amigos. Vamos espalhar a mensagem de que a justiça divina tarda, mas não falha. De que o humilhado será exaltado. E se você acredita, com toda a força da sua alma, que Deus está preparando uma virada na sua vida, assim como fez na vida da Jaqueline, escreva aqui nos comentários, em letras maiúsculas, "A minha virada vai chegar." Digite com fé. Eu vou ler e curtir cada comentário. Obrigado por sua companhia. Fiquem com Deus. Nunca desistam dos seus sonhos. E até a próxima história.